Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui onde paramos para fazer uso da poderosa Palavra de Deus. Palavra que salva, liberta, cura a mente, coração, sentimento, pensamento. Essa é a notória e poderosa Palavra de Deus, advinda do seu Evangelho. O apóstolo Paulo relata em Coríntios 2 que o Evangelho que ele pregava não vinha dele como homem, nem de persuasão humana, mente humana, lógica humana, sentimento humano, pensamento humano, mas de espírito e poder, que é o Espírito Santo de Deus e o poder do próprio Deus. E eu queria deixar uma palavra como fundo para o nosso entendimento nessa tarde, que se encontra no Salmo 103. Diz assim o Salmo 103: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. E diz assim, alguns versículos somente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Queria frisar bem agora o versículo 11 do Salmo 103, diz assim: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Louvado seja o Senhor. Então, diz o salmista Davi, ao escrever o Salmo 103, inspirado pelo Espírito Santo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendigo o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Estava estudando um pouco a palavra e veio uma expressão na minha mente, que é a expressão bom dia, Espírito Santo. E essa expressão hoje, que é falada, bom dia, Espírito Santo, ela advém de um livro que foi editado, cujo autor é um missionário israelense, naturalizado canadense, chamado Ben-Hur. E ele colocou o título, como título no livro, Bom Dia, Espírito Santo. E estava a analisar essa frase, pensar sobre essa frase, estudar sobre essa frase, parei, fiquei a meditar. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Ele também, o Ben-Hur, é um autor de muita polêmica sobre alguns temas que ele colocou no seu livro como título. É o homem que na década passada rodava o paletó e fazia a congregação toda cair no chão, sobre a cadeira, com o som do paletó e outras coisas mais. E ele colocou como título no livro, esse que eu falo nessa tarde, Bom Dia, Espírito Santo. E muitas pessoas falam essa expressão. Até já vi no altar pedir, para fazer isso. Irmãos, dá um bom dia, Espírito Santo. E fiquei encucado por um bom tempo, meditando
nessa expressão, para agora poder expressar um pouquinho sobre ela, não como crítica, mas como consciência de alguém que parou e refletiu, e o quanto nós devemos vigiar, principalmente nós obreiros, com o que proferimos em conversa com os irmãos, na escola dominical, muito mais no altar, porque um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, líderes em algum setor da igreja, ou até mesmo não, conversa de irmão entre irmãos, nós ajudamos de certa forma com o que falamos, com o que pregamos, quem nos ouve, quem nos escuta, a formar um pensamento sobre alguma coisa que eu fale, que eu creia, e a fazer daquela forma. Então eu preciso estar em total vigilância, com o microfone na mão, ou na escola dominical, ou em um estudo bíblico, porque a palavra diz que a palavra liberta, mas ela diz também, né, errais não conhecendo a Escritura. Às vezes a pessoa pode conhecer o poder e o que ela faz, mas de ouvir falar, ser alvo da misericórdia de Deus, de uma cura, mas não tem o dom de estar falando, se expressando, porque não tem essa capacitação, porque não exerce tal cargo. Então, por isso que é preciso nós, obreiros, estarmos não atentos só, mas bastante atentos ao que falar, e a direção da igreja, especificamente, que sempre está no altar ouvindo tudo, está ligado até em amor aos seus obreiros, para que se venha falar uma palavra devida no altar, eles venham a ser interpelados sobre aquilo, inquirido, principalmente sobre os erros muito graves. Como é que vai deixar a palavra ser lançada por um obreiro do altar para toda a igreja e não vai ser consertada essa palavra entre a liderança e quem a falou? Há muito tempo eu estava na igreja sentado, dia de culto, eu, pastor, e foi chamado um obreiro para dar uma palavra, e ele veio e se expressou acerca de variedade de Bíblia normal, e disse que muitos, estavam fora da verdade, visão humana, Bíblia é heresia, muitos textos tirados da Bíblia, verdade. Aí depois ele falou, leu um texto e falou, quem falou que José foi vendido por seus irmãos? Após ler um texto sobre José. E se ele lesse mais embaixo um pouco, ele ia ver que José foi vendido pelos irmãos para os midianitas. Os midianitas vendeu ele para os amalequitas, e os amalequitas levaram ele para o Egito e venderam. Eu, quieto fiquei. E lá, certamente, na plateia, tinha irmãos que sabiam que José foi vendido e não recebeu. Entende a seriedade da coisa? Então, irmãos, eu tenho um lema, não por radicalismo, mas por amor à obra e por amor ao irmão que está começando agora, novo na fé. O púlpito não é lugar de aprender a fazer a obra. O púlpito é lugar de fazer a obra. Aprender é falando na escola dominical, é falando na consagração, é falando num culto de menor porte, onde dá para falar. Precisa que haja da parte da igreja um discipulado para qualificar seus diáconos, seus presbíteros, seus evangelistas, conversar sobre o que se fala, como dizer, como abrir a Bíblia, como fazer as coisas de Deus, que há uma plateia lá esperando uma palavra da parte de Deus, não da parte do homem. Eu quero ler aqui hoje, não. É o culto, é dirigido pelo Espírito Santo. E assim foi feito.
Então, tem coisas, irmãos, que o amor, irmão, não acaba, mas tem que ser inquirido desse irmão, vai ter um papo com ele. Irmão, você falou que José foi vendido. Se você ler mais embaixo um pouquinho, lê lá mais embaixadinho, manda ele ler. Aqui, tá vendo aqui, ó? José foi vendido. Não dá para deixar passar em branco, senão ele vai fazer pior depois, porque ele não vai vir vigiando, vai vir na visão humana. E o Ben-Henri lançou esse livro, cujo título é Bom Dia, Espírito Santo. Então, irmãos, precisamos, como eu falo, estarmos atentos que eu vou passar para a igreja, para o meu irmão, no aconselhamento. Não podemos ser obreiros de frases de efeito, de falar coisas que a gente não analisou, não viu a veracidade. Então, irmãos, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, Deus, Ele é Criador, tudo estabeleceu. Tem o poder na mão da vida e da morte. Sobre tudo e sobre podes, opera como quer, a hora que quer. Não dá satisfação a ninguém. Esse é o Deus que nós conversamos sobre nessa tarde. Todo poder. Jesus, ao ascender seus céus, recebeu como herança todo o poder em cima do céu e embaixo da terra. E tem na sua mão o cetro da justiça, para fazer misericórdia, tantos quanto eles queiram fazer, por amor do seu nome, por justiça, por honrar o seu nome. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, irmãos. De lá em 2 Timóteo 1,7, que é a fortaleza. É o Espírito de amor, de moderação. O Espírito Santo, por ser o Espírito de Deus, ele tem em si todo o poder. Então, irmãos, eu estava a analisar. Você já viu alguém dar bom dia a Deus? Alguém mandar do púlpito ou na escola dominical, irmãos, dá um bom dia a Deus? Não. Mas já vi algumas pessoas expressar e postar, né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Não. Bom dia, Espírito Santo. Irmão, o Espírito de Deus é um ser eterno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há uma unicidade, uma cumplicidade na Trindade Santa. Então, irmãos, eu não consigo dar bom dia ao Espírito Santo. Por quê? Como que eu vou dar bom dia ao Espírito Santo se ele é o bom dia de todos nós? Eu deveria saber disso. Bom dia é para o meu pastor, para minha esposa com um beijinho, para o meu filho, minha mãe, quem eu fui encontrando lá no trabalho quando eu chegar, pessoas que eu sirvo no trabalho, bom dia, bom dia. Por quê? É uma referência a uma expressão de amor da minha parte, de educação. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. É uma expressão, irmãos, usada em meio a um ambiente de limitação de cada um de nós, filhos de Deus, aqui na terra. E entre os homens, como educação, bom dia, bom dia. O mínimo você vai na rua, bom dia é o mínimo de educação. Bom dia, vizinho, bom dia é o mínimo. Já é o suficiente, educação.
Agora, irmãos, bom dia é para nós humanos, englobando todos, homens bons, homens injustos, todos, homens santos que buscam a santidade de Deus. Bom dia é o mínimo, mas é uma expressão que está no know-how de estar inteligente um com o outro. Como é? Eu não consigo de coração dar bom dia ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser ilimitado, eterno, não tem princípio nem fim, é o Espírito de Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, já passava a varredura, visionando tudo, do pouco que já havia, depois tudo foi criado, e hoje esse tamanho que é. Entre eles saiu você. Então, como é que eu vou dar, ajoelhar no pé da minha cama e dizer, Espírito Santo, bom dia? Eu não quero julgar você que talvez escute e fale, muito menos criticar. Eu quero trazer o racional a funcionar. Eu não consigo ajoelhar no pé da minha cama, na minha oração, e dizer, Espírito Santo, bom dia. Eu consigo dizer Espírito Santo, embora nunca falei. Eu consigo dizer, analisando, Espírito Santo, Tu és o meu bom dia. Tu és aquele que tem poder para preparar o meu dia, para ele ser bom, haver livramento, haver Tua proteção, haver a poder em Ti para me fazer desviar para a esquerda, para a direita do perigo, me livrar do homem mau. Se o homem mau vier a mim, me proteger de morrer, descer a sepultura. Quando eu dou bom dia ao Espírito Santo, eu entendo que eu estou limitando a pessoa do Espírito de Deus. Eu não tenho, ou nós não temos bom dia para dar a ninguém. Esse bom dia é um desejo de cada um no coração para que tudo vá bem ao seu próximo, por amor, por bondade, misericórdia. Guarda ele, protege ele, Senhor. Agora, o Espírito Santo, irmãos, é o bom dia de cada um que já está em Cristo. Ele coordena a mente daquele que em Cristo já está, que já entende a sua função. Apóstolo Paulo, em Atos 16, 6, vou ler aqui para enriquecer o nosso pensamento. Atos 16, 6, olha o que diz aqui o Espírito Santo, o próprio Espírito ao apóstolo Paulo. Atos 16, 6. Depois você confirma aí, estuda a palavra para você aprender. Diz assim, 16, 6 de Atos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus lhe não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo obedeceu, se você ler depois aí, vai ver que tudo foi bem. Porque ele é o coordenador da obra na face da terra, da qual nós estamos nela inseridas, chamado por Jesus em João 15,16. João 15,16. Vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que venha ter fruto. Então, eu, na verdade, eu não tenho um bom dia para dar para ninguém, a não ser os mais perto de mim, orar por ele, que já oro, amá-los, e ser guardião, um favor, um benefício, coisa mínima. Mas há um poder superior à minha vontade, que é o principado das trevas, demônios e espíritos malignos, que trabalha contra o homem, que eu não posso fazer nada, que depende da proteção desse Deus, pelo seu espírito, para me desviar das flechas, da mortandade, que assola o meu dia.
Então, irmãos, eu entendo que se eu der acordar e dar um bom dia ao Espírito Santo, eu estou humanizando o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que eu dou bom dia, ele é necessitado do meu bom dia, da minha proteção, da minha ajuda. Então, para quem estuda a palavra, como ele, que é um evangelista de renome, viaja o mundo todo, ele não analisou o texto, o contexto, para dizer bom dia, Espírito Santo. Ah, mas é uma forma carinhosa, é uma forma meiga, é uma forma de amor. Não. Esse amor não cabe para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O amor a esses três é a entrega, é a renúncia, o desejo, o focar, o querer. Agora, Senhor Deus, bom dia, meu Deus. Tudo bem, meu Deus? Tudo bem, meu Deus? Olha a minha expressão. Eu estou igualando Deus ao homem, meu próximo, meu pastor, meu patrão, meu filho, minha esposa. Não condiz com a grandeza do nosso Deus. Irmãos, eu fico analisando às vezes o nosso país Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, uma área geográfica, olha, que dá não sei quantos países da Europa dentro, só Brasil. São mais de 200 nações no mundo. Irmãos, que tamanho que é esse Espírito Santo de Deus? Que tamanho que é esse Deus? Qual o tamanho de Jesus, irmãos? Analisemos, paremos, reflitamos, irmãos. Eu não posso dizer que o bom dia é meu Espírito, a Espírito Santo de Deus que eu amo, e procuro conhecê-lo mais e mais, que dirige a minha vida, me desvia do mal, dá a ele uma boa tarde, Espírito Santo. Daqui a pouco, boa noite, Espírito Santo. Não. Espírito Santo, ele quer reverência. Espírito Santo, guarda-me nessa noite, guarda-me nessa tarde, guarda-me nessa manhã, guarda-me nesse dia. Tu tem poder para isso, tu é grande, maravilhoso, majestoso, magnífico. Tu é o Espírito do próprio Deus, tu é fortaleza, tu é força, poder. Tu restaura, restitui, tu muda. Tu convence o homem e converte o homem pelo poder da palavra pregada pelo homem, dada por Deus e seu ofício a ele, mas quem faz isso é tu, Espírito Santo. Então não posso limitar esse que convence o homem, né, do seu pecado, do juízo e do seu pecado, do juízo e da justiça e do juízo futuro de Deus. Então, irmãos, é muito sério. Eu estou firmado nessa posição, nessa visão. E não vim demover a você, se você faz, pratica da sua. Mas analisa aí o que eu falo, raciocina e vê se é cabível eu pela manhã dizer bom dia, Espírito Santo. Eu estou nivelando a ele a um espírito que é necessitado, a um espírito que precisa de proteção, a um espírito que precisa de livramento. Por isso, bom dia, Espírito Santo. Deus te guarde, Espírito Santo. Não cabe. Não dá. Deus não quer. Pela sua grandeza. Deus quer toda a nossa honra, nossa glória, nosso louvor para Ele, dada a Ele. Glorificar pela vida, pelo trabalho, pelo casamento, pelo filho, por tudo e bem. Paulo intentou ir no lugar, ele tirou do coração. Paulo intentou ir a outro, ele tirou do coração de Paulo o Espírito Santo. Aí Paulo foi dormir, aí teve uma visão, ó, alguém rogava, né, passa a Macedônia, e ele foi lá e a obra foi feita. Atos 16, a partir do 6, vê lá. O Espírito Santo, irmãos, é o coordenador da obra de Deus na face da terra.
Coordenador é o que dá regra, é o que ensina, é o que faz crescer, é o que dá entendimento, dá visibilidade. Irmãos, é uma frase, se você não parar, bonita. Bom dia, Espírito Santo. Minha expressão no Espírito Santo, né? Eu sou livre para falar isso. Mas eu devo falar como cristão, como obreiro que eu sou, amanhã de manhã, bom dia, Espírito Santo. O que é um bom dia, irmão? Qual a expressão do bom dia? É que a pessoa tem um bom dia. Por quê? Porque ela está exposta a tudo e a todos, ao bem e ao mal. Então ela precisa de um bom dia para andar analisando, refletir, agir, fazer, ter ações. Então, essa expressão aí, notoriamente, ela limita a grandeza, a majestade, a magnitude, todo o poder que tem o Espírito Santo para administrar a salvação na face da terra. Foi aquele que o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, pede ao Pai um consolador, e Deus envia o seu Espírito, o Espírito Santo dele, para consolar os servos, os discípulos dele, e para o pecador convencer ele que um dia haverá um juízo, haverá o juízo e a justiça de Deus sobre ele. Ninguém se converte sem a ação do grande Espírito Santo, do poderoso Espírito Santo. Tinha um que é muito inteligente, poliglota, culto, tinha autoridade do rei, poder na mão para peste, para passar pelas cidades, perseguindo os cristãos. Jesus parou, parei. O Espírito Santo converteu. Quando ele entendeu, ele se fez escravo. Tudo que ele tinha deu como esterco. Disse, para mim agora, viver é Cristo, morrer é lucro. Disse, posso todas as coisas no Espírito de Deus que me fortalece. Olha a grandeza do Espírito de Deus, para me estar relacionando-me com ele, dando um bom dia. Ei, é a honra, Espírito de Deus, poderoso, majestoso és tu. A ti eu vim me curvar. Tu és aquele que Deus pediu para mim por Jesus Cristo, tu és meu consolador, tu és meu amigo, tu és meu conselheiro, meu exortador, aquele que me adverte das minhas faltas e falhas. Essa pessoa não precisa de um bom dia, porque ele tem poder para proporcionar a mim um bom dia, me livrando de todas as mazelas, caminhos ruins, homens maus, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. 2 Timóteo 1,7, vê lá. Ele é a fortaleza. O que é uma fortaleza? A expressão usada para dar a conotação ao Espírito Santo é uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Passa nos filmes, né? Nos programas históricos, né? Castelos com uma altura imensurável. Paredes de 2 metros, 3 metros, que passam um guarda ali vigiando. Portões de madeira dessa grossura ou ferro. Antes do bordão tem lá um calabouço que se a tábua abrir, vira uma ponte e o inimigo não chega no bordão. A alusão à fortaleza é que é uma coisa no mundo material, com muita técnica, consegue ser destruída. Hoje muito mais fácil, explodida, né? Tem muita dinamite, míssil, né? Pode ser lançado. Mas naquele tempo não tinha. Então, agora no plano espiritual, o Espírito Santo é o invencível, o incansável, o forte. Então, eu não posso ser estudante da palavra e dar um bom dia ao Espírito Santo.
chega a ser da minha parte, não digo da sua, chega a ser da minha parte uma heresia. Isso é uma vontade de mim, um desejo meu, mas que eu não posso praticar. Dá um bom dia ao Espírito Santo de Deus. Chega a ser, para quem estuda a palavra, uma arrogância, uma falta total de visão. Meu vizinho, né, quando eu vejo, bom dia, Gilberto, eu quero um bom dia para ele. Nesse bom dia, tá ali, né, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te proteja, que você volte para sua casa, porque ele é limitado tanto quanto eu. Agora, dá bom dia ao que tem em si todo o poder, que é onisciente, onipresente, onipotente, não cabe. Então, irmãos, precisamos, como obreiro, estar assim, ó, se melhorando. A Bíblia diz, é um lugar que se expressa dessa forma: bem-aventurado e aqueles que, quando o Senhor vier arrebatar o noivo, buscar a igreja, o marido buscar a esposa, que é a igreja, o Senhor buscar seus fiéis, o rei buscar os seus súditos, bem-aventurado aqueles que se acharem assim, ó, Bíblia na mão, meditando, se melhorando, se capacitando, se qualificando, tirando o que pode ser uma heresia se eu falar. Porque eu corro o perigo de estar numa congregação, numa reunião, numa consagração, e ter 40, 50 pessoas e dizer: irmãos, você deu um bom dia a Deus hoje? E a pessoa não aceitar essa expressão sua, porque vai achar que você não estuda a palavra. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia ao Todo-Poderoso. Não. Espírito Santo de Deus, tu és o meu bom dia, eu quero estar em ti. Dependente totalmente de ti para me guiar, me livrar, me fazer desviar, ou fazer desviar o mal de mim, porque tu foi dado a nós, Espírito Santo, como amigo, companheiro, para nos trazer livramento, nos fazer não ir como fez com Paulo, para não achar o mal na frente, nos fazer ir porque o mal vai chegar onde estamos, nos fazer avançar para fazer a obra de Deus, e nos fazer parar pelo imprevisto na frente, que ele está vendo pela sua onisciência, onipresença. Esse é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o meu bom dia, ele é a minha boa hora, ele é o meu bom momento. Por isso eu estou colado, agarrado, focado no Espírito de Deus. E eu, particularmente, converso muito com o Espírito Santo, no pé da minha cama, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, por Deus, em nome de Jesus, eu venho a ti nesse momento, porque é um amigo nosso, é um conselheiro nosso, é um ajudador nosso, é aquele que nos adverte, é aquele que nos impede de fazermos bastantes coisas, né? Que é o aborreceria, porque o Espírito tem zelo de cada um de nós, porque é o Espírito de Deus. Então, irmãos, a palavra é quanto à nossa vigilância. Deus não é meu amigo. Na concepção de amigo para amigo, Deus é meu Deus. Ele é um Deus que é amigo, mas antes de ser amigo, ele é Deus. Jesus é o meu Salvador e Senhor. Ele não é meu colega. Ele é amor, mas antes de ser amor, ele é meu Salvador e meu Senhor. Ele quer essa honra. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Ele não é meu colega de colégio, de trabalho. Não. Ele requer de nós essa reverência. Se curvar ao Espírito, se inclinar ao Espírito, reverenciar o Espírito, porque é o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O Senhor, por Jesus, que nos revela a Ele, que pediu para nós o Espírito Santo ao Pai Consolador, né? Agora esse Espírito está nos conduzindo às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, resta a nós fazer como Davi fez, ó. O Senhor é o meu pastor, o Espírito Santo é meu dirigente na terra,
Jesus falou, eu creio. Nada vai voltar em mim para me associar ao Espírito Santo, para me agarrar ao Espírito Santo, para me unir ao Espírito Santo e ser consagrado ao Espírito Santo, porque Ele tem o melhor para mim, para me direcionar. Ele não precisa um bom dia meu. Eu acho que quando Ele ouve um bom dia de alguém, eu não sei se Ele se alegra ou se Ele se entristece. Eu acho que falta reverência. Eu, de mim, acho que falta reverência. Eu não faço por isso. Eu não tenho coragem de me ajoelhar daqui a pouco em pé da minha cama e quando acabar isso aqui. Espírito Santo, boa tarde. Não faz jus ao que Ele é. O Espírito Santo é o bom dia de cada um no Senhor. O Espírito Santo é o boa tarde de cada um no Senhor. O Espírito Santo é a boa noite de cada um no Senhor. Ele não precisa de boa noite, boa tarde, bom dia. Ele dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu entendo, se eu falar Espírito Santo, bom dia, eu até o ofendo. Porque quando eu falo, eu me ofendo. Eu não me sinto bem. Se eu falasse, eu não falo. Eu não consigo falar. Não critico quem fala, mas eu não tenho coragem de falar. Eu acho, para mim, é falta de reverência, falta de entendimento, falta de visão sobre a pessoa do Espírito Santo, falta de ter revelação quem é o Espírito Santo, que Ele pode fazer, que Ele faz. Porque Deus, irmão, está no trono, em volta da majestade e poder. Isaías viu, né? Anjos, serafins, querubins, né? Adorando. Se ninguém adorar, Deus já é adorado. E ele ouviu lá um cântico, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O Jesus, irmãos, recebeu toda a honra e glória do Pai, está à sua direita. Deus está no trono em volta da glória e majestade. Jesus à direita no trono em glória e majestade. E o Espírito Santo está onde? Ele é do céu, mas coordena não a terra, mas a obra de Deus na terra. E a obra de Deus somos nós. É a igreja, é a palavra, como entra, como ele encaixa na palavra, como ele convence, converte. Então, eu não posso dar bom dia a esse ser chamado Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele não precisa de um bom dia, ele é um bom dia para todos no Senhor. Louvado seja Deus. E é um bom dia para todos sem o Senhor, porque Ele convence, converte, e Ele é o agente de Deus para dar toque no coração. Quando a pessoa ouvir uma palavra, um pregador, um pastor, um evangelista, ele começa a convencer, ó. Porque uma coisa Deus acontece, né? Ninguém morre sem conhecer a palavra de Deus. Por isso todo homem diante de Deus é indesculpável. Está no hospital, vai morrer. Deus usa a enfermeira cristã, usa o médico cristão. Deus manda um anjo lá para convencer. Se não aceita, se rejeitar, vai condenado. Mas é justo. Ninguém morre sem ouvir uma porção da palavra de Deus para a sua salvação. Eu não sei, em estados terminais, qual texto Deus manda o anjo levar. Qual texto que se é o anjo que leva, quem leva. Mas se não ouviu, antes de morrer, vai ouvir um trecho suficiente para ele falar assim, o olho, ó, piscar, dizer que aceita, ou com a cabeça dizer que aceita, ou dizer que não também, morrer para o inferno. Mas ninguém morre sem não ouvir uma porção da palavra de Deus para salvação. E via de regra, quem convence, quem leva a palavra na mente lá é quem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é um ser global. É um Espírito só, é o Espírito Santo de Deus só. Eu tenho o meu espírito de homem, você. Eu foro de vida para estar vivo. Se Jesus dizer, eu arrancar que agora e morro. Tem que enterrar, senão fede. Mas o Espírito é um só, ele é único. E é onisciente, onipotente. É o Espírito do próprio Deus. É uma coisa muito grande. Então não há como eu dar a esse ser um bom dia. E finalizando, né? Vamos pesquisar o que a gente ouve, para não passar coisas indevidas e ficar meio
é aquela coisa feia, duvidosa. Se você fala, Deus te abençoe. A intenção não é fazer você deixar de falar, mas é uma expressão que eu senti de trazer, né? Pelo tamanho da pessoa do Espírito Santo. Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus, e nos guardar, nos livrar pela pessoa do grande, poderoso, majestoso, magnífico Espírito Santo. Amém e amém.